Fala aí, meu amigo, beleza? Eu sou o Edu, você está no canal de cortes do Futirinhas. É reacts, né, cara? A gente vai ver reacts aqui de alguns vídeos produzidos por outros criadores de conteúdo. Então já digo de antemão aqui, caso seu vídeo seja utilizado aqui e você não queira a exibição dele, só mandar um e-mail pro contato aí e pedir a remoção que a gente tira, tá? Não dá strike não, tá? Então eu agradeço todo mundo que der seu espaço, vou fazer os reacts com o maior respeito possível, tá certo? E argumentando em cima, e agradeço de antemão todo mundo que eu puder usar o vídeo aqui, tá? Quem quiser reagir aos vídeos do Futirinhas também, tá livre pra isso, fica à vontade, pode usar pra reagir e fazer o seu conteúdo também, que não tem problema nenhum, tá certo? Mas eu quero abrir este canal, que é uma ideia que eu já venho maturando há algum tempo, então tô transformando o velho Cortes do Futirinhas, que é gerenciado pelo editor Cascão, lá, o meu primo Leonardo, e vou fazer com que esse Cortes do Futirinhas vire reacts do Futirinhas, tá? Eu tô começando esse canal, o Pepe é livre pra vir aqui quando quiser, pra fazer os reacts dele também, e junto comigo ou sozinho, não tem problema nenhum. E também, só para citar, não será só futebol, tá? Vou começar com futebol aqui, mas não será só futebol. Você pode deixar nos comentários aí sugestões de vídeos que você gostaria que eu reagisse acerca de futebol e de outros assuntos pertinentes que você acha que gostaria de saber a nossa opinião, tá? Pode ser assunto de geopolítica, pode ser de game, fica à vontade que eu faço o react aqui para vocês, tá certo? Então, bora lá, vou pausando o vídeo durante para fazendo meus comentários e nós vamos começar com um vídeo do Trave a Trave, que eu já comentei até no Futirinhas, que eu gostaria de fazer, que é o vídeo sobre o Pelé. O Pelé não é o maior jogador da história do futebol, com os argumentos dele, tá? Eu já assisti esse vídeo há alguns meses atrás, eu não lembro exatamente como foi, então vai ser um react praticamente inédito, que eu vou sair comentando, inclusive no vídeo do Trava a Trave eu comentei lá, e ele já tinha dito que eu podia reagir, e acho que chegou o momento, vou reagir e tal, vou deixar o link do vídeo do Trave a Trave aqui na descrição, caso você queira assistir e se inscrever lá no canal Trave a Trave, tá? Eu não achei o seu nome, meu amigo. Eu não achei o seu nome nas suas redes sociais, então estou divulgando o nome do seu canal, tá? Caso você diga o seu nome aí, eu agradeço aqui nominalmente, mas obrigado Trave a Trave aí por ceder para eu reagir aqui, tá? Então vamos começar aqui o nosso vídeo, que é sobre o Pelé não ser o melhor jogador da história do futebol, na opinião do Trave a Trave, e vamos seguir com os argumentos dele, tá bom? Você vai ficar bravo por alguma coisa que contraria tudo que você cresceu ouvindo, e vai querer sair e me xingar. Mas faz isso no final que é melhor, eu te garanto. Ao ouvir a frase, o maior jogador da história do futebol, sempre vem em nossa mente uma unanimidade, pelo menos aqui no nosso país. A gente cresceu ouvindo em todos os cantos, em todas as mídias possíveis, quem era o detentor desse posto. E essa ideia foi tão forte, foi tão difundida sem qualquer espaço para indagação, que se você perguntar para qualquer pessoa no país, mesmo a que nunca assistiu um jogo de futebol na vida, essa pessoa vai te dizer quem é o maior jogador da história. E por muito tempo foi até aceitável ouvir essa resposta, tanto porque a única alternativa para a disputa era o Maradona, quanto porque outros nomes que surgiram mundialmente como fenômenos também eram do mesmo país que o indiscutível nome. Só um corte aqui rapidinho. Aqui no canto da tela você vai ver que tem um nome ali. O nome é do Futebol Nacional, tá? O canal é do Juan Borgonovo, meu amigo, que faz o Futebol Nacional, que é um canal espetacular. Eu vou deixar aqui a recomendação. Quem não conhece, por favor, assista o Futebol Nacional, que tem compilados maravilhosos. Eu acho que em termos de compilados do futebol brasileiro, é o melhor canal disparado aqui do Brasil, tá? São realmente conteúdos de qualidade, muito bem editados pelo Juan. Então fica o meu abraço aqui pro Juan, tá? O Trave a Trave cortou aqui, mas esses cortes aí, essas cenas de lances do Pelé que tá aparecendo aqui, são do Futebol Nacional, tá? Montados por ele. Então fica aqui a recomendação também. Sobre o primeiro fato, que ele abre aqui o vídeo, e eu vou ficar pausando, gente, então entenda. Pode ficar longo o vídeo. Obviamente que até quem não acompanha futebol vai citar o Pelé, por quê? Porque o Pelé, de primeiro momento, ele quebrou o sistema do futebol. Ele foi a ruptura do futebol, entendeu? Do mesmo jeito que a gente olha pro Michael Jordan no basquete e fala que ele é o maior da história, porque existe um antes e um pós esse jogador. Ele é a ruptura, ele vem e joga o sarrafo em outro nível. Se você quiser ser o melhor, você tem que fazer isso, tá? Eu até acho que tem jogadores aí de basquete que chegam perto do Michael Jordan,
né? Como o LeBron James, por exemplo, né? Pela longevidade na carreira, pela pontuação e tal, né? O Stephen Curry e outros atletas que a gente pode citar aqui. Mas o Michael Jordan, ele é a ruptura, ele que transforma o futebol, o basquete, de uma coisa em outra, né? De fenômeno de marketing, de audiência, de explosão de audiência, de pessoas acompanhando no mundo todo, sabe? É o Michael Jordan que faz isso. Por isso que ele é o maior da história. E eu acho que aqui no Pelé é a mesma coisa. O Pelé, e eu tô bem no começo, o Pelé, ele conseguiu quebrar o futebol de uma maneira que ele era um fenômeno popular sem rede social. Não existia rede social, a maioria do futebol das pessoas acompanhavam era por rádio, então o Pelé cresceu na mística e ele mobilizava multidões, não no Brasil apenas, no mundo todo. Multidões se mobilizavam para assistir um jogo do Pelé. Esse é o tamanho dele, por isso que pessoas que nunca assistiram um jogo de futebol vão citar ele, porque ele quebrou tudo. O Pelé andava pelo mundo todo porque ele era reconhecido, tá? Vamos seguir aqui o vídeo. Então, até a primeira década do século XXI, não tinha muita discussão, mas agora eu espero que você esteja pronto para aceitar uma verdade inquestionável da realidade atual. Somente no Brasil, a discussão sobre o maior jogador da história continua fechada. Em todos, ou praticamente todo o restante dos países, a discussão está aberta, e o nome que é tratado como unanimidade por aqui nem está em jogo por lá. Então, nesse vídeo... Mentira. O nome do Pelé continua em jogo em todos os lugares do mundo. Tanto que, recentemente, uns meses atrás, ou um pouco mais de um ano atrás, viralizou um vídeo da Sky Sports, do programa Monday Football, lá na Inglaterra, com uma fala do Carragher, ex-zagueiro do Liverpool, porque hoje é comentarista da Sky Sports, falando, será que o Pelé era tudo isso mesmo? Será que ele fez tudo aquilo mesmo? Eu não sei se eu consigo acreditar, né? Eu acho uma fala totalmente infeliz do Carragher, porque em nenhum momento da história ele contesta Stanley Matthews, Kevin Keegan, grandes jogadores históricos da Inglaterra, Bob Charlton. Ele não contesta, porque são do país dele. Como não é um cara do país dele, ele tem a contestação. Mas até na contestação de contestar o nome do Pelé, o nome dele é colocado em evidência. Então, assim, o Pelé, no meu ponto de vista, o que torna ele o maior de todos, e eu vou defender essa tese até o fim, ou até que eu acho que alguém superou, é que ele é o parâmetro. Então ele sempre é o nível a ser comparado. E isso é para qualquer jogador. Até o Mbappé foi comparado ao Pelé. Você não se comparou o Mbappé com o Cristiano Ronaldo ou com o Messi. Comparou o Mbappé ao Pelé. O Cristiano Ronaldo foi comparado ao Pelé. Ele teve uma disputa com o Messi. E aí tem a comparação dos jogadores que estão disputando entre si. Mas o Cristiano Ronaldo foi comparado ao Pelé. O Messi foi comparado ao Maradona e ao Pelé. O parâmetro continuou sendo o Pelé. E assim, desde que ele estava atuando. Sempre era alguém para vencer o Pelé. Foi o Di Stéfano em algum momento, o Puskás, o Eusébio, e assim sucessivamente. Johan Cruyff, Beckenbauer, Gerd Müller, e as eras foram passando do futebol, né? Platini, Zico, Maradona, Romário, Ronaldo Fenômeno, Zidane, e todos eles sendo comparados justamente ao Pelé. Por quê? Porque o Pelé, na visão mundial, ele é o parâmetro. Tanto que a alcunha de rei do futebol, ela não vem do Brasil, ela vem da França. São os franceses que chamam o Pelé de rei do futebol pela primeira vez. Então, eu nem lembro o vídeo direito, mas assim, não se nega a história. A história você não se nega, tá? Conversar sobre, acho super válido. É o melhor? Eu não acho. Então, isso aqui, eu acho que a discussão é válida. Você tem todo o direito, você que tá assistindo, de achar que o Pelé não é o melhor jogador da história. Agora, grandeza maior, é muito difícil tirar esse título dele, e ao longo do vídeo a gente vai conversando. Você vai entender o porquê de ser um absurdo falar que alguém que jogou na década de 50 é ainda hoje o maior jogador que existe. Errado. O auge do Pelé foi na década de 60. Ele começa na década de 50, mais precisamente em 1957, que ele vira profissional, né, no Santos. Em 58 ele disputa a primeira Copa do Mundo e faz 6 gols em 4 partidas daquela Copa. É o artilheiro da seleção brasileira na Copa do Mundo. O artilheiro da Copa foi o Just Fontaine da França, que fez 13 gols no torneio. E o Pelé, inclusive, fez hat-trick contra a França na semifinal da Copa do Mundo do Just Fontaine. Esse era o Pelé, né, que virou o titular ao decorrer daquele Mundial. Tudo isso com 17 anos. Bom, enfim, mas o auge do Pelé mesmo, o Pelé ele tem um auge do começo ao fim da carreira, né? A carreira dele muda um pouco, velocidade, né?
finalização e tal, mas ele sai de um ponta de lança extremamente goleador já pro final de carreira para um ponta de lança mais armador e mesmo assim marcando muitos gols. Esse é o Pelé ao longo da carreira, mas você pode dividir o auge do Pelé entre 1958 e 1971 com tranquilidade. Esse era o Pelé, esse foi o auge do Pelé. Então são 13 anos de auge. É muita coisa, até pro Messi e pro Cristiano, é bem o auge deles também. A gente tá falando de jogadores atemporais, que eles quebram a linha do tempo, quebram a barreira do tempo, então eles não ficam presos a uma era que eles jogaram, entende? Eles são atemporais, e alguns jogadores na história do futebol são atemporais. Pelé, Eusébio, Puskás, Di Stéfano, Maradona, Platini, Zico, Zidane, Ronaldo Fenômeno, Romário, Messi, Cristiano Ronaldo. Esses atletas são atemporais, entende? Porque eles se encaixariam em qualquer época do futebol, porque eles eram muito acima da média. Continuando. E no final vai poder tirar sua conclusão sem ficar ouvindo historinha repetida da mídia tradicional. Bora mutar suas outras abas e prepara seu excesso de raiva, porque vai ter muita coisa difícil de aceitar nessa análise de trave a trave. Cara, eu tô falando isso, já ainda tá na introdução. Meu amigo, já tem 11 minutos de gravação. E galera, uma dica rápida antes de ir pro conteúdo, aqui pra não se alterando. Né? Então bom, e também a são ou foram. Eu vou para qualquer item da loja. Para começar com o Tratado de Paz, nesse vídeo eu não vou desrespeitar nenhum jogador, não tenho nada contra a pessoa ou o jogador que cada um dos citados nesse vídeo são ou foram. Eu vou apenas analisar os argumentos favoráveis e contrários, e também analisar sobre o contexto da época de atuação de cada um, como o futebol era tratado, jogado e os níveis de fundamentos técnicos, táticos e de intensidade que foram se alterando. Então bom, como já falei na introdução, você concorda que o futebol jogado hoje é outro em relação ao jogado 50 anos atrás, certo? Claro. Isso não é uma opinião, é só uma informação mesmo. Diversas regras foram alteradas, métodos de transferências, treinamentos, cargos dos clubes. Então, trave a trave, muitas dessas regras, elas começaram a existir justamente por causa do Pelé. Algumas posições em campo, elas começaram a existir justamente para parar o Pelé, tá? Posição de volante, por exemplo, né? Volante de contenção, era mais um marcador para tentar parar o Pelé, sabe? Cartão amarelo, punição ali, se deu também muito pelo que aconteceu com o Pelé na Copa de 66, com a deslealdade das seleções da Bulgária e de Portugal com relação ao Pelé. O tanto que eles agrediram o Pelé nos jogos daquela Copa do Mundo, até o ponto dele sair machucado de tanto apanhar. Isso foi feito do Pelé. Então, faz parte da evolução do futebol. O futebol é o que é hoje, muito por boa parte por causa do Pelé, tá? Por ele ser o grande expoente da história do esporte que a gente ama. Bora. Aprimoramento de estruturas, capital investido, funções sociais, tudo que permeia o mundo do futebol é outro hoje e passou por uma evolução, não simplesmente uma mudança. Tudo isso que eu citei e todos os outros aspectos que você imaginar são melhores hoje que antigamente. E não precisa ser nem 50 anos no passado, só 20 até 15 já é o bastante para ver mudanças significativas, principalmente nos padrões de jogo. Para você ter uma ideia, até a década de 60 ainda existem relatos de jogadores que foram trocados por equipamentos de jogo como coletes e bolas. Um jogador de futebol, um ativo valiosíssimo hoje em dia, que movimenta milhões em salários e em transferências, já foram trocados por bolas, cara. É uma loucura pensar nisso na nossa realidade atual. Meu amigo, isso acontece até recentemente. Tem vídeo no Futirinhas, inclusive, falando sobre isso. Eu vou lembrar agora de anos 90, mas tem mais recentemente também na Romênia, se eu não me engano, em alguns países, mas jogadores como Giovani, tá? Que foi um grande jogador, jogou no Santos, jogou na Seleção Brasileira, Copa do Mundo, inclusive. Ele foi contratado pela primeira vez por pares de chuteira, cara, pra jogar na Tunaluso, se eu não me engano, né? O Beto, que jogou na Seleção Brasileira também, Botafogo, campeão brasileiro, jogou no Flamengo, jogou no Vasco e no Fluminense também. O Beto foi contratado por trocando bolas e chuteiras pro clube de origem dele. Então, não é uma coisa muito antiga assim, né? Então, existe um contexto que você tem que analisar. Obviamente que existe a evolução, você não se nega, isso você não nega. Mas colocar isso como uma pecha, isso só existiu ali naquela época, é ruim, tá? Então você precisa abrir o conhecimento para você analisar mais eras. Não de achar, olha, isso hoje não acontece. Lógico que no futebol de alto nível não acontece, a incidência foi diminuindo, mas o futebol ele passa a ser profissional, de fato, em 1935.
De 1935 de 35 até o Pelé virar profissional, né, que muita gente trata o Pelé como jogar com os pedreiros, até o Pelé virar profissional, já eram 22 anos de futebol profissional praticado no Brasil. Com jogadores com salários, trabalhando apenas como jogadores de futebol, obviamente numa realidade diferente financeira, mas já como uma profissão estabelecida, tá? Então, isso é um fato. Você não se nega, fatos não se distorcem, né? Fatos são fatos. Então eu estou falando um fato, tá? Continuando. E nessa mesma época, temos alguns jogadores que ficaram mundialmente conhecidos por sua habilidade no jogo, como Garrincha e Pelé, por exemplo. Eu vou citar aqui apenas os mais Garrincha próximos do topo. É claro que tiveram muitos outros jogadores grandes, que fizeram muito pelo esporte, mas como a discussão é em relação ao maior, eu vou me atentar apenas aos cabeças de chave dessa lista. Ainda nas décadas de 60 e anteriores, surgiram nomes como Johan Cruyff e Franz Beckenbauer, e esse primeiro revolucionou seu país. A Holanda nunca mais seria a mesma jogando futebol. Essa foi talvez a primeira grande revolução que ocorreu no esporte, tanto em termos táticos quanto em estrutura. Acho que a primeira grande revolução tática do futebol aconteceu em 1954 com a seleção da Hungria, tá? Que acabou sendo vice-campeã da Copa do Mundo para a Alemanha Ocidental, tá? Mas chegou a vencer essa mesma Alemanha na primeira fase daquela Copa por 8-3, perdeu a final por 3-2. A Hungria, a revolução tática da Hungria era extremo condicionamento físico, tá? Então assim, era uma seleção que se preparava muito mais do que as outras, dado a realidade daquele momento, tá? Então a preparação física da Hungria passou a ser a toada do futebol nos anos sequentes, tá? Então essa é a Hungria de 54, ela revoluciona o futebol naquele momento, tá? A Hungria de 54 também, né, com meio-campistas que faziam várias funções, né? O Puskás sendo um ponta de lança, centroavante, ponta, fazendo algumas funções dentro de campo também. Então não é só o Cruyff, tá? O Cruyff é uma terceira revolução no futebol. Por quê? Porque o futebol nos anos 50, com a constância de Copas do Mundo depois do hiato da Segunda Guerra, no futebol dos anos 50 até meandros dos anos 70 ali, que é a geração do Cruyff, são muitas revoluções naquele período, né? Muitas evoluções, muitas coisas diferentes acontecendo. O Cruyff acho que é a maior revolução em termos táticos do futebol, porque é o surgimento da laranja mecânica ali, né? Do futebol total, do Rinus Michels e do Cruyff, que começa no Ajax até brilhar na Holanda de 74, que curiosamente também acaba com o vice-campeonato da Copa do Mundo. Mas em 1958, o Brasil também tem uma revolução tática que muita gente desconhece, muita gente nem se dá o trabalho de saber, que são os laterais passando a ser jogadores ofensivos. Isso surge com o Nilton Santos, que também é um jogador atemporal, que foi um dos primeiros laterais a fazer ultrapassagem, porque antigamente o lateral era muito mais visto como mais um defensor apenas, ele era mais um zagueiro pelos lados, né? Então você tinha uma linha de 4 muitas vezes, com os dois laterais quase não avançando, sendo mais dois jogadores na linha defensiva apenas e pouco participando do ataque. O Nilton Santos já no Botafogo começa a ser esse lateral que vai até a linha de fundo, né, para fazer cruzamento, para participar da construção ofensiva. E isso é uma revolução do futebol. Você não dá essa revolução do Cruyff com a primeira. Isso é um erro muito crasso, sabe? Mas a revolução do futebol total, realmente, ela é impactante, tanto que tem um jogo chave na Copa de 74 entre Holanda e Uruguai, que o Pedro Rocha, camisa 10 do Uruguai, pega a bola, a Holanda vai com 5 jogadores em cima dele, toma a bola e ele fala, eu nem vi o que aconteceu, de tanto que aquele time era treinado naquele sistema. E pensa, a gente não tinha mídia social, a gente não tinha TV passando o jogo pro mundo inteiro, então uma revolução que surgiu na Holanda, você só vai ter um impacto mundial mesmo quando esse jogo for acontecer numa Copa do Mundo, porque a maioria dos jogadores vão descobrir ali o que está acontecendo, tá? Então assim, não era do mesmo jeito que é hoje, que tá todo mundo assistindo e acompanhando as evoluções táticas do futebol, sabe? Você tem que entender o contexto histórico de cada coisa. Vamos seguir aqui. Cruyff criou a teoria do futebol total, em que todo o campo de jogo deveria ser composto pela primazia técnica. Zagueiros e volantes caneludos não teriam mais espaço. Para que um time tenha... Só um detalhe, o Youngblood, goleiro da Holanda, ele usava a camisa 8, cara. Ele joga a camisa 8, era um fato interessante também, goleiro da seleção holandesa. E o Cruyff, ele era o centro do futebol total. Por quê?
O Cruyff fazia várias funções em campo. Em dados momentos o Cruyff estava como centroavante, a posição de origem do Cruyff era um meia esquerda, né? Mas em dados momentos como centroavante ou na ponta direita, marcando como volante, fazendo a função de líbero, né? E vários jogadores daquela Holanda também faziam funções, mais de uma função, como o Niskins, por exemplo, né? Então tinha essa constância de troca de posições de vários jogadores para, né, justamente confundirem o adversário. Esse é o mote, né, básico do que era o futebol total, né? Inclusive na série Ted Lasso, que é muito legal, se você puder assistir, assista, é na Apple TV. Tem também uma parte lá que é dedicada ao futebol total, que é muito legal de assistir, cara, né? Que é justamente quando o time do... Caramba, esqueci, do AFC Wimbledon, que é o time da série, ele viaja até a Holanda para jogar contra o Ajax. E aí o Ted Lasso tem uma epifania ali de futebol total que é muito legal e eu aconselho você a assistir. Vamos continuar. Tinha mais chances de vencer e dominar seu adversário, o clube deveria oferecer o futebol total dentro da partida, sendo superior em todos os setores do campo. Ele fez parte da famosa Laranja Mecânica, que não chegou ao título da Copa do Mundo por pouco, parando na final contra a Alemanha Ocidental, mas eliminou Brasil e Argentina pelo caminho. E a final da Copa do Mundo de 74, embora a Holanda tenha feito uma Copa do Mundo melhor, inclusive eliminando o Brasil também, se eu não me engano, né? A Alemanha jogou melhor a final da Copa do Mundo de 74. Tá? Então a Alemanha, durante aquele Mundial, a Alemanha Ocidental, né? Porque tinha as duas Alemanhas jogando aquela Copa, durante aquele Mundial, a Alemanha entendeu a revolução do futebol e conseguiu se adaptar para ser melhor do que o adversário na final. Tanto que tem até gol legítimo da Alemanha que não é dado, né? Então a Alemanha podia ter ganhado aquele jogo até por 4-2. Teve chances para os dois lados, a Holanda podia realmente ter ganhado o jogo, mas a Alemanha, no contexto geral daquela final, e eu assisti o jogo, foi melhor do que a Holanda. Então assim, mais que tenha a revolução, já naquela mesma Copa, o impacto daquela revolução foi tão grande que uma seleção conseguiu se preparar para enfrentar os caras e conseguiu vencer, que era a Alemanha. Isso é uma outra revolução dentro do esporte, tá? Aquela Alemanha tinha Gerd Müller, Paul Breitner, né, o Verratti, Beckenbauer, Sepp Maier, era uma seleção maravilhosa, né? Então, Bert Vogt, etc. Tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Bora. Cruyff ajudava no ataque, voltava para marcar e participava ou encabeçava a criação de jogadas, algo nunca antes visto no esporte. E fazia tudo isso com muita categoria e precisão. Seguindo seu estilo de jogo, os times passaram a adotar o 4-1-4-1, com o primeiro volante distribuindo as jogadas, e isso foi usado pela famosa seleção brasileira de 82. O cara criou um drible, criou uma mentalidade alternativa ao futebol jogado na época e até mesmo pode-se dizer que ele criou um esquema tático, ainda como jogador. Mas talvez o maior feito de Cruyff não tenha sido como jogador, e sim como técnico. Além de ter jogado... A seleção de 82 não jogava nesse sistema que ele colocou no 4-1-4-1, não. A seleção de 82 tinha um losango no meio de campo com dois atacantes à frente. A seleção de 82 era Valdir Pérez, Leandro na direita, Júnior na esquerda, Oscar e Luizinho na zaga, Toninho Cerezo como 5, Falcão jogava com a 15, mas era tipo um segundo volante, Sócrates e Zico, Éder e Serginho. Essa era a seleção. Então a dupla de ataque era Éder Aleixo, do Atlético Mineiro, e Serginho, atacante do São Paulo. Os dois meias da seleção brasileira eram o Zico e o Sócrates. O Zico jogando mais do lado esquerdo, como meia esquerda, o Sócrates mais do lado direito, então era mais ou menos um 4-1-3-2, o esquema tático da seleção brasileira de 82, tá? Se pegar no papel e desenhar, era esse sistema, que é um sistema parecido com o Brasil que ganhou a Copa do Mundo de 94, que o Parreira usa praticamente o mesmo sistema de jogo, porém com uma dupla de ataque melhor do que a Copa de 82, tinha Bebeto e Romário. Tá? Não tinha dois meias tão geniais quanto Sócrates e Zico, mas tinha uma dupla de ataque mais assertiva. E aí o Brasil ganha a Copa do Mundo, tá? Então, outro fato histórico que eu tô lembrando aqui com relação a esse pelo vídeo. Barcelona, Cruyff também dirigiu o time e foi crucial para estabelecer a ideia de que as categorias de base eram muito importantes para o futebol e para a sustentabilidade de um clube. Ele teve mais uma ideia: produzir e nutrir talentos que cheguem ao ápice e não somente depender da compra de craques já estabelecidos. E um outro fator importante para Cruyff era que esses jovens, além de refinar sua técnica e tática, também conhecessem valores e filosofias que os ajudariam não só profissionalmente, como no âmbito pessoal também. E bom, como você já deve ter percebido, esse projeto foi posto em prática e recebeu o nome La Masia,
E o resto, como dizem, é história. Um pouco após o início de Cruyff, surgiu aquele que por anos faria a frente na briga de rei do futebol com o Pelé. Maradona era um ponta habilidoso que também atuava como Maradona não é ponto, Maradona era meio ofensivo. Ponta de lança. meia avançado, e sua principal característica era o drible, porém também tinha muita facilidade para fazer gols. Ele foi ídolo no Boca Juniors, teve uma boa passagem pelo Barcelona, onde por anos influenciou muitos jovens a torcer e gostar do clube catalão. Inclusive, Pepe Guardiola já deu uma entrevista dizendo que foi Maradona quem o fez amar o clube e quem teve um papel fundamental para sua vontade em entrar no meio do futebol. Mas o clube em que Maradona foi mais ídolo e ovacionado foi no Napoli, com sua brilhante passagem na década de 80. O time de Maradona deu 2 títulos inéditos do campeonato italiano ao time de Nápoles, além de ganhar copas nacionais e internacionais. Mas assim como Pelé, o maior reconhecimento da carreira de Maradona não veio de clubes, e sim da seleção nacional. E como seu rival, também estreou muito jovem pela Seleção, aos 16 anos. A Copa de 86 foi o ápice na carreira do jogador. Foi a competição que o levou ao reconhecimento mundial e o fez ídolo de uma geração. E também que o colocou na briga entre os grandes da história. E não está errado, ele está mesmo entre os grandes, mas você já deve saber que ele não é o foco desse vídeo. Para fechar a lista dos que têm mais repercussão nesse assunto, antes de chegarmos aos 2 principais, e avançando um pouco mais no tempo, temos Zidane e Ronaldo Fenômeno, mas já dá para adiantar que eles não brigam com os próximos que vão vir, e nem com esses que já passaram por esse vídeo. Primeiro porque nenhum dos dois revolucionou a forma de jogar do país ou de um clube ao qual passaram, e já tem outros jogadores históricos em suas seleções com mais reconhecimento. No caso da... Primeiro vamos voltar no Cruyff. A carreira do Cruyff como técnico é tão grandiosa quanto como jogador, tá? O Cruyff ganhou 3 Copas dos Campeões Europeus com o Ajax, tá? Ele foi tricampeão da Champions League jogando pelo Ajax, tá? E é o que faz todo o sistema de Holanda de 74 funcionar, é baseado em cima daquele Ajax, tá? A carreira realmente de técnico dele é gigantesca. Ele implanta o sistema de descoberta de talentos ali no Barcelona. A ideia central é dele. Todo o tic-tac, a evolução do futebol começa com o Cruyff como treinador, tá? Isso realmente é verdade. O Cruyff foi um gigantesco treinador, mas foi um técnico um jogador tão do mesmo nível quanto. Ele revoluciona o futebol como jogador e como treinador. A sequência de trabalho dele como técnico acontece muito pelo jeito que ele foi jogador e muito baseado em cima do Rinus Michels, que era o técnico dele na seleção da Holanda de 64 em 2 temporadas de Liga dos Campeões pela Ajax, tá? Então, não se diminui essa parte. Outro ponto aqui é com relação ao Maradona. O Maradona, ele fica fora da Copa do Mundo 78, o Menotti, que não leva ele, banca o Kempes, que era realmente o grande craque da seleção argentina naquele momento, e é o craque da Argentina naquele título de 78, que a gente sabe muito bem as circunstâncias que ele aconteceu, né? A Argentina ganhou, beleza, mas a gente sabe muito bem como aconteceu aquela Copa de 78, de como estava a situação governamental ali da Argentina e de todo jeito que foi manipulado o sistema de jogos ali, principalmente jogos do Brasil e da Argentina, que eram adversários diretos para classificação para final, porque para semifinal, aliás, porque eram adversários do mesmo grupo, tá? Então isso tem que ser levado em consideração. O Brasil joga antes da Argentina naquela partida e não poderia ter sido, tinha que ser no mesmo horário. A Argentina vai pro seu jogo sabendo quanto precisava fazer e, né, tinha tudo combinado com o jogador do Peru, com o goleiro do Peru principalmente. Enfim, a Argentina passa e isso é história, mas é um fato. O Maradona, a passagem dele inicial de carreira com Argentinos Júniors e Boca Juniors é maravilhosa. No Barcelona, ele chega como uma grande estrela e o Barcelona contrata uns parças, inclusive, para ele trabalhar, poder se desenvolver melhor ali no Barcelona, só que ele fica se achando mais estrela do que ele era. Então a passagem do Maradona dentro do Barcelona, ela é cercada de bons jogos, mas de afastamentos, suspensões e muitas brigas. Então o Maradona, quando ele é vendido pro Napoli, ele vai a contragosto, porque o Barcelona já não aguentava mais ter o Maradona ali. Então o Maradona é vendido pro Napoli sem querer ir pro Napoli, só que o sistema de passe ainda era diferente, então ele é meio que obrigado a jogar em Napoli e acaba se encontrando ali realmente, para quem assistiu o documentário, né, Filha de Dios, que é com a filha do Maradona, contando muito dessa passagem dele no Napoli, realmente é espetacular, tá? E o grande ápice, obviamente, da carreira do Maradona é na Copa de 86. Inclusive, só pra citar, a Copa de 82 do Maradona, o Brasil ganha da Argentina de 3-1, né, com o Maradona sendo expulso.
Tá? O Maradona não fez uma grande Copa de 82 não. E 86 realmente é uma grande Copa do Mundo, muito marcada também, principalmente pelo confronto com a Inglaterra, que tinha toda a briga da Guerra das Malvinas, da Falkland Islands ali, da briga geopolítica entre Inglaterra e Argentina. Então aquela vitória em cima da Inglaterra com o gol de mão, que é a Mano de Dios, e o golaço, que pra mim é o segundo maior gol da história das Copas, fica só atrás do quarto gol do Brasil contra a Itália na final da Copa de 70, aquilo ali tem um peso histórico e político pra Argentina que nenhum jogador, nem essa Copa do Mundo atual do Messi, vai fazer com que algum jogador pra história da Argentina passe o Maradona, tá? Então o impacto da Copa de 86 pro torcedor argentina, nem a Copa de 78 e nem a Copa de 2022 conseguem superar o que foi feito em 86, tá? Então isso tem que ser levado em consideração. França tem o Platini e para concorrência de Ronaldo temos Pelé, Zico e Garrincha. Então agora é que fica interessante a conversa. Se você ficar com raiva, só peço que veja até o final e comente o que discorda com algum argumento. E não simplesmente falando, ih, lá, é fanboy desse, é fanboy daquele. Uma coisa que vamos concordar é que o futebol evoluiu em todos os termos. Já falei no começo do vídeo, mas agora tratando mais do jogo mesmo, é nítida a mudança. Se você pegar qualquer vídeo ou assistir qualquer partida de futebol de 90 para trás, ou até mesmo de 2000 para trás, você vai ver claramente que a intensidade do jogo era outra. Os esquemas e como os times alternavam entre eles. Bom, de fato tem muitas mudanças sim, mas não é desse jeito que aparenta que ele tá colocando aí, que é um absurdo, não dá pra assistir. A Globo passou durante a pandemia alguns jogos históricos aí, e você vê grandes jogos, mesmo num ritmo um pouco diferente. Você vê grandes jogos. Santos e Corinthians, final do Campeonato Brasileiro de 2002, final da Copa de 94, no calor de 40 graus, meio-dia nos Estados Unidos, tá? Aquela final foi disputada. Alguns Palmeiras e Corinthians dos anos 90, né? Fla-Flu dos anos 90, ritmo diferente. Tem um Vasco e Flamengo de 97, que o Vasco acho que aplica 6-1 no Flamengo, que é um absurdo de jogo, cara. Jogo rápido, jogo com muitas alternativas, né? Campeonato Brasileiro de 95, grandes partidas. O Palmeiras do Luxemburgo de 93, 94 era um timaço, jogava por música, era um futebol muito bonito de ver. A própria Seleção Brasileira de 82, algumas partidas em 86, né? Você vai pegando, assim, tem grandes jogos mesmo. A própria Holanda de 74, a velocidade de jogo, sabe? Não é tão assim esse absurdo que parece. A final da Copa de 70, por exemplo, é um baita de um jogo, também num calor absurdo na cidade do México, cara. É o calor do meio-dia, final da Copa do Mundo, sabe? Tudo isso tem um peso muito grande, né? E tudo isso é futebol de alto nível, então não é aquela coisa totalmente descolada da realidade. Obviamente que o futebol de hoje ele tem um outro ritmo, a marcação é diferente justamente pela evolução do futebol, mas não é como se olhar pra trás e não tivesse nada pra você assistir, né? Você só tá ambientado a um estilo de jogo, mas eu, por exemplo, pessoalmente, eu já gostava de um jogo um pouquinho mais lento, né, pro meu gosto pessoal, com uma técnica se sobressaindo muitas vezes, que é o futebol da década passada, né? Futebol da década passada, assim. Acho que pro que eu mais gosto de futebol, o recorte pra mim acontece entre 98, 99 e vai até 2013 e 14, sabe? Tipo, de nível de jogo e tal. Que você tem uma junção dos dois, técnica e velocidade aliadas. Depois eu acho que vai muito pra velocidade, não nos grandes jogadores, nos grandes feras, mas muito mais pro aspecto físico do que técnico. E eu acho que pega um pouco, tá? Mas é o meu gosto pessoal, não tem nada contra quem prefere, tá bom? Continuando. Na década de 50, em que Pelé e Garrincha jogaram, simplesmente não existia marcação. E não importa o que você fale, que tem pessoas que viveram a época... No começo do vídeo eu falei, algumas funções foram criadas do jogo justamente pra marcarem o Pelé. A marcação era diferente, mas ela existia. Do jeito que é colocado aqui, parece que não tinha nada. Ô moço, você tá aí com a bola? Vai lá, fica à vontade, pô. Meu irmão, o Pelé dava chapéu, driblava os caras. Acho que ninguém tentava marcar ele. Tem um rolinho do Pelé no Beckenbauer, que era um líbero, defensor. Ele não marcava ninguém, meu amigo? Meu amigo, pelo amor de Deus, sabe? Isso aqui não é fato. Isso aqui é falácia. Isso aqui é uma mentira pra tentar impor uma opinião que eu ainda nem sei qual vai ser, né? Que obviamente vai ser Messi e Cristiano Ronaldo, são os dois maiores jogadores da história do futebol. Mas, sabe? Isso é uma mentira. Não tem aqui, não existia marcação. É mentira. Existe marcação desde sempre.
Desde a Copa de 30, desde antes, desde as Olimpíadas de 24 e 28, sempre existiu marcação. Ela só se adaptou ao tempo. Fechamento de espaço, velocidade, aprimoramento físico, fisiologia, medicina esportiva. Tudo isso faz parte da evolução do jogo, mas assim, dizer que não existia marcação é uma mentira crassa, assim, não tem outra coisa a não ser que é mentira, tá? Mas continuando. Ok, dizem o contrário, não dá pra fazer malabarismo nesse caso. Existem provas, arquivos em vídeo de diversos lances e jogos completos, em que você pode acessar e conferir por conta própria. Não é que a marcação era afrouxada, e por poucos minutos tinha alguma intensidade. Simplesmente não tinha. Não tinha técnica, não tinha obediência tática, era simplesmente um homem correndo atrás de outro, tentando de alguma forma tirar a bola dele. Os combates eram fracos, não tinha o famoso jogo de corpo da forma correta. As noções para interceptações e posicionamento para um melhor desarme não existiam. Os caras não sabiam o que estavam fazendo. A verdade é essa, só sabiam que tinha que tirar a bola de alguma forma, e faziam isso sem nenhuma intensidade, correndo. Então tá bom, então vamos dizer que o Cesare Maldini não sabia jogar, né? Ele não sabia o que era marcação, né? A Itália, que construiu a história do futebol dela baseada em marcação, não sabia marcar. É isso que ele tá afirmando aqui no vídeo. E gente, eu tô falando num contexto histórico geral. Você vê que eu não tô falando de Pelé, eu tô falando de vários e vários jogadores. Falei de Cruyff, falei de Maradona, falei de Zico, falei de Ronaldo, Romário. Tô falando de vários jogadores, né? Vários jogadores. Ele tá colocando uma mentira como um fato incontestável, porque tem acesso a vídeos onde a marcação era mais afrouxada. Obviamente, quando você olha o futebol de hoje, você olha o futebol de 1940, 50, a marcação é diferente, o ritmo do jogo é outro. Só que isso existe contextualização. O que está sendo feito aqui é anacronismo, e anacronismo não ganha argumento de ninguém, sabe? Você simplesmente pega a realidade de hoje, joga para 50 anos atrás e fala, olha o nível aqui. Não é assim. O futebol moderno é moderno pro hoje. Ele vai ser obsoleto para daqui 50 anos. E o futebol da época era moderno pro hoje deles, pro presente daquele momento. Ele era modernidade, sabe? Do jeito que fala, parece que não era nada, sabe? Era só o Pelé correndo em linha reta, passava reto e ia lá fazer o gol, sabe? Pô, meu irmão, tem um lance da Copa de 70 que ele toma um carrinho por trás, cara. Copa de 66 é só porrada. É marcação, cerrada, marcação, Copa do Mundo, cerrada e porrada, cacete, porrada mesmo. Não era jogador falando, eu tô tentando roubar a bola. Não, era um dar a porrada, o outro, ele passava, era outra porrada. Então, assim, isso não é sistema de marcação? Era desleal, mas era marcação. E eu não tô inventando, não. Pega o jogo da Copa de 66 e assiste. Assiste Brasil e Portugal de 66, que é o jogo que o Pelé sai machucado. Assiste esse jogo. Vai ver se não tem marcação, não. Assiste o jogo da Copa de 74, Holanda e Alemanha, a final, e vê se não tem sistema de marcação no jogo da Alemanha. O cara meio tá colocando o Beckenbauer, o Cesare Maldini e outros grandes zagueiros da história do futebol como nulidades. Não, né? Não. Então os caras eram defensores e não sabiam o que fazer. Pô, velho. Lentamente, acompanhando o adversário somente. É sério, olha esse lance que deixei de fundo e repara na postura do marcador. O cara tá com os joelhos e braços estendidos. Que postura é essa, cara? Você realmente acha que esse cara, nessa postura, tá preparado pra receber um drible e recompor? Que ele tá atento ao que tá acontecendo no jogo, ao que o adversário vai fazer? É ridículo. É um nível completamente diferente. Você não vê um jogador... Ontem, Santos e Coritiba, Série B do Campeonato Brasileiro, teve um lance assim do Guilherme. Ele dribla um cara, o cara de trás fica parado. Ontem, dia 22 de julho de 2024. Ontem teve um lance desse. Que ele tenta aqui falar, olha só, que absurdo, sabe? Ele não diz que jogo que é, se é amistoso, contra quem que é, quanto tempo de jogo que tá acontecendo, se o Santos está goleando, se o Santos... Eu acho que é a seleção brasileira, né? Se o Brasil tá goleando, se é o primeiro minuto de jogo. Não tem contexto. É simplesmente, olha esse lance, olha só que absurdo. O zagueiro não fez nada. Porque não tem lance de cotovelada, não tem lance de puxando camisa, não tem lance de 2, 3 caras cercando o Pelé, né? Dando burdoada, não tem. Então assim, quando você quer empurrar um discurso, eu não tô nem na metade do vídeo aqui, já tô puto. Quando você quer empurrar um discurso, você manipula a mensagem de acordo com o que você quer passar, sabe? Então assim, você não tá abordando história. Isso aqui não é um vídeo de história. É um vídeo de querer empurrar uma realidade que, na opinião dele, é a realidade incontestável pra diminuir o que foi feito. Não se diminui a história. Porque ele abre o vídeo falando assim, eu não quero diminuir ninguém. Mas ele está o tempo inteiro diminuindo os jogadores do passado. Não só o Pelé. O Pelé é o parâmetro, mas assim, todos os outros. Então basicamente o cara fala assim, que é Rivelino, Ademir da Guia, Jairzinho, Zagallo, Didi, Vavá, Garrincha,
Djalma Santos, Newton Santos, Gilmar dos Santos Neves, Bellini, Mauro, Carlos Alberto Torres, eu tô falando só de Brasil, tá? Gerson, Tostão, Clodoaldo, Piazza, Félix, enfim, cara, todo mundo era ruim, só é bom hoje. É isso, é basicamente isso. Ele diz que não quer diminuir ninguém, mas ele só diminuiu os jogadores até agora. Mas vai. Com uma postura dessa, nem em terceira divisão hoje em dia, de qualquer liga, nem em quarta, na real, nem em várzea. Se você for assistir um campeonato sub-10 das crianças do seu bairro, o nível não vai ser tão baixo quanto esse. E esse era o alto nível futebolístico. Não quero diminuir nenhum jogador. Nem no sub-10 atualmente vai ter esse tipo de coisa, cara. Pelo amor de Deus, dá vontade de parar o vídeo aqui e vomitar, velho. Puta merda, cara. Nossa, velho. Eu lembro pra assistir esse vídeo, eu não lembro ter ficado desse jeito, cara. Eu devo ter assistido vendo outra coisa junto, jogando videogame junto, só ficar ouvindo o vídeo. Da época. Aí vai vir certamente alguém dizendo: ah, mas as coisas eram mais difíceis, as bolas eram duras, as chuteiras e os gramados ruins, não tinham todo o acompanhamento que tem hoje em dia de equipe multidisciplinares. E mesmo assim, olha o que eles já faziam. Se Pelé jogasse hoje, ele seria maior e melhor que qualquer um. Olha todas as facilidades que tem e ainda tem tanto cara ruim no futebol. É, cara, eu sei que você já ouviu isso de algum lugar e continua repetindo como se fosse um argumento perfeito, mas deixa eu te falar uma coisa, eu concordo com você. Pode ser realmente que se Pelé jogasse nos dias de hoje, ele seria muito superior a Messi, Cristiano Ronaldo e qualquer outro, mas não é isso que aconteceu. O que aconteceu foi que Pelé jogou na década de 50 e esses 60. Caras jogaram hoje, no momento em 50, que o futebol 60, vive o seu melhor momento em todos os aspectos. Usar esse tipo de fala é querer... Seu principal argumento do vídeo é uma mentira. Você mudou a década do auge do Pelé. O principal argumento do vídeo é uma mentira. E outra, quando eu digo jogador atemporal, eu tô jogando Messi pro passado, Cristiano Ronaldo pro passado, pegando a realidade daquele momento. Isso não é anacronismo. Anacronismo é diminuir o que foi feito no passado para exaltar só o que foi feito agora. Nem defensor de futebol moderno usa esse tipo de argumento que, no meu ponto de vista e com todo respeito à produção do vídeo, porque eu vou ver outros vídeos e reagir a outros vídeos do Trave a Trave aqui que eventualmente eu posso concordar, mas esse argumento nesse vídeo é canalha. Bem canalha. É baixo, cara. É vil. É bem feio mesmo. E aqui, eu tô citando vários e vários exemplos contrapondo cada momento. Eu pausei o vídeo já umas 25 vezes. Tá com 43 minutos de gravação, cara. E eu tô abismado com isso. O vídeo dele tem embasar uma ideia em achismo. É não fazer a análise com base na realidade. O senhor está baseando a sua ideia completamente em achismo. Não tem base de realidade nenhuma. Sua base de realidade é simplesmente o momento atual. Esse aqui se analisa com a realidade. O resto, pra trás... década de 2000 pra trás, você analisa só com achismo. Eu posso muito bem falar assim, o Pelé, com todo o desenvolvimento tecnológico de atualmente, realmente ele poderia ser um jogador à frente do tempo dele atualmente, sim. E isso muda muito com ele. Fisiologia esportiva, preparo, tanto que eu não comparo o Messi ao Pelé, assim, de jeito de postura, eu comparo muito o Cristiano Ronaldo. Eu acho o Messi melhor que o Cristiano Ronaldo e mais talentoso. Porém, a dedicação à carreira, a abnegação, o treinamento, eu comparo o Pelé com o Cristiano Ronaldo, porque o Pelé era destro, mas ele treinou até ficar tão bom com a esquerda quanto com a direita. Então o Pelé passou a ser um jogador ambidestro. O Pelé tinha 1,71 m, infelizmente ele nos deixou, ele tinha 1,71 m, ele pulava 1 metro de altura. O Pelé corria 100 metros em 11 segundos, e eu já tô falando de anos 60, meu amigo. 11 segundos, um jogador daquele tempo, que ninguém fazia nada, corria 100 metros em 11 segundos. E aqui não é achismo, eu tô falando fato. Fato você não contesta. E você, sobre futebol antigo, né, futebol das outras décadas, não tem um fato. Um aqui. Não falou o número de gols do Pelé, não falou o número de assistências, não falou o número de gols do Ronaldo, do Maradona, nada. Do Cruyff, nada. 90% do vídeo até agora é baseado num achismo vazio e sem conteúdo, cara. De verdade. E sim, é um mundo de faz de conta. Um multiverso do futebol. E se o Pelé jogasse hoje? E se Ronaldinho Gaúcho tivesse um auge maior? E se o Neymar não saísse pra balada toda semana? E se o Tiquinho não tivesse perdido aquele pênalti? Enfim, esse argumento é simplesmente metafísico, analógico. Não tem como levar a sério. Inclusive, e se fosse o contrário? E se Messi e Cristiano Ronaldo tivessem jogado na década de 50, como você garante que eles não fariam igual ou melhor tudo o que Pelé fez? Mais uma vez vou repetir.
É óbvio que eu entendo a grandeza que foi o Pelé e o símbolo que ele se tornou para o futebol. Foi quem fez o Brasil ser conhecido pela alcunha de país do futebol. O Pelé não foi uma grandeza. O Pelé é uma grandeza. A grandeza de um atleta histórico, ela não se apaga porque ele jogou no passado ou porque ele faleceu. Ele foi um baita cara, mas ele é uma grandeza. Ele ainda é uma referência e ele ainda é um parâmetro. Porque o que foi feito como atleta, não só o Pelé, como os outros citados por mim anteriormente, continuam. O legado é eterno. O legado continua sendo amplificado, falado, tá? E valorizado. Não se apaga legado. A sua tentativa baixa de apagar legado de jogador aqui é realmente incômoda, cara. Eu tô incomodado vendo esse vídeo. Uniu um povo que estava sofrendo por guerras e represálias de governos. Foi gigantesco a reação que ele causou com seu futebol jogado, no país todo. Mas o Brasil, há muito tempo, não é mais reconhecido como o país do futebol. E há muito tempo já surgiram outros caras que se equiparam ao rei, tanto tecnicamente como em representatividade para seus países. Como que há muito tempo o Brasil não é reconhecido como um país do futebol se o Brasil foi campeão do mundo em 2002 e a gente tá falando de eras do futebol, né? Então você engloba mais de 100 anos aqui. Você tá pegando um recorte de 20 anos de futebol e fala assim, o Brasil não é mais reconhecido como um país de futebol. Eu concordo que o Brasil perdeu muito do seu impacto midiático e de técnica, porque o Brasil subverteu a sua própria realidade para ficar querendo chupinhar a bola de esquema de futebol europeu sem reconhecer a sua própria história. Isso eu concordo, né? Nem sei se esse é o ponto que você vai levantar aqui. Mas dizer que o Brasil deixou de ser o país do futebol, o Brasil não é um país do futebol, sozinho. Eu acho que isso é um discurso muito vago e vazio. O Brasil é um dos países do futebol, como a Argentina, como o Uruguai, como a França, como a Itália, como a Alemanha, como a Espanha, como a Inglaterra, que são países do futebol também. Porque nesses países, invariavelmente, dependendo da realidade financeira, muitas vezes atualmente, ainda se pratica um futebol de alto nível. Mesmo que o futebol de alto nível daqui ainda não se equipare com o futebol de alguns países europeus, que é justamente por causa da parte financeira. Mas dizer que não é, sendo que mobiliza a torcida, vários e vários jogos do Campeonato Brasileiro estão batendo recordes de público, as pessoas estão consumindo cada vez mais o futebol, consumindo seus clubes, e falar esse tipo de coisa é outro argumento vazio que você tá abordando durante o seu vídeo, cara. E galera, Pelé não revolucionou a forma de se jogar futebol. Ele não teve uma ideia que foi transmitida por um clube, por uma seleção, mudando esquema tático e propagando uma nova ideia de jogo para a sua geração. Isso não aconteceu nem no próprio país, e teve gente que fez isso. Puta que pariu, velho, não é possível, mano. O Pelé fez a camisa 10 ser o que ela é hoje. Foi graças ao Pelé que a camisa 10 ela é envolta por uma mística na história da porra do futebol, velho. É por causa dele, não é por causa de outro jogador. O Pelé, ele era um ponta de lança, posição característica do futebol brasileiro e aprimorada por ele. Aí vem um cara que não sabe porra nenhuma de futebol na história, porque esse vídeo é uma... Cara, se você melhorou com o passar dos vídeos, tomara. Mas este vídeo, você dizer que o Pelé não revolucionou nada do futebol, é de uma... Cara, eu não quero falar burrice, porque eu não acho que é burro. Eu acho que é canalice. É falta de conhecimento, falta de estudo, tá? O ponto aqui é que você aborda todo o seu argumento em cima da falta de estudo das outras pessoas, quando no fato, aqui neste vídeo, a falta de estudo é sua. Você dizer que o Pelé não revolucionou o futebol, cara, é um crime, velho. É um atentado contra o esporte, velho. Pelé não revolucionou o futebol. Quem revolucionou o futebol a primeira vez foi o Johan Cruyff e a segunda vez foi o Messi e o Cristiano Ronaldo. Meu amigo, cara, possível, mano. O Pelé, ele jogou numa posição que o Brasil abriu mão de jogar pra copiar o futebol europeu, pra tentar copiar aquele Barcelona do Guardiola. O Pelé jogava de ponta de lança. O 10 clássico, que todo mundo pede no mundo inteiro, sabe quem que é o precursor dessa posição? O Pelé, o homem que não revolucionou o esporte. Acontecer no mundo todo. O impacto de Pelé no futebol foi gigante, mas pelo que ele apresentou em campo. E mais uma vez, em uma época que o futebol não estava nem perto de ser o que é hoje. Usando uma analogia simples, mas precisa, você não fala que o Motorola Dynatac 8000 é o melhor celular de todos os tempos e que Martin Cooper, que foi o seu criador, tem o título de maior criador de celular da história. É claro que ele tem relevância. É gigantesco o cara criar algo completamente novo, com a tecnologia precária da época, mas o reconhecimento por esse feito é diferente de tratar para sempre como o maior e melhor celular já inventado. É óbvio qual é o maior
O cara tá falando basicamente que o Sheldon Cooper é um físico. Eu tô só exagerando aqui. O Sheldon Cooper é um físico maior do que Albert Einstein. É basicamente isso que ele tá falando aqui, né? Ele usou um argumento raso, fraquíssimo. Mas olha, é isso, cara. Porque assistiu Big Bang Theory, né? Que eu tô usando um personagem fictício com um físico de verdade. Mas só pra você criar perspectiva. É basicamente isso. O Sheldon Cooper é um físico melhor do que o Albert Einstein. O cara que revolucionou a física é porque foi naquele tempo lá, pô. Puta merda, cara. Eu tô com vontade de fechar o vídeo, tá na metade ainda, cara. Ainda tem que ouvir mais metade dessas coisas celular aqui, da bicho. história. Não é Eu nem possível, preciso velho. dizer que a lógica já traz ele pra sua cabeça. O que tem mais funções, mais qualidade de acessórios. Enfim, eu sei que um comentário que vai aparecer aqui é: Ai, mas o Pelé tem 3 Copas do Mundo. Messi uma e Cristiano nenhuma. Pelé é o maior de todos. Ganhem 3 Copas aí. Parem de discutir que só Vai, essas eu 3 tenho Copas já certeza, acabou eu com a nem discussão. e de Tenho certeza que ele vai agora falar do esforço coletivo. novo, sobre isso, Pelé não foi jogador de tênis. Ele não ganhou 3 Copas sozinho. Existia um time com ele. O melhor argumento que você tem pra tratar alguém como o maior da história de um esporte coletivo não pode ser um título que ele ganhou com mais 10. Então 1.283 gols não contam. Mais de 600 assistências não contam. O fato do Pelé ter 10 participações diretas em gols na Copa de 70 não conta. Conta o esforço coletivo, que tem que ser exaltado, obviamente. O Brasil cercou o Pelé em 1970, o Zagallo foi genial em fazer aquele time funcionar ao redor do Pelé, do mesmo jeito que o Scaloni fez com o Messi na Copa de 2022. Olha a revolução do futebol aí, meu irmão. Olha, eu tô dando exemplos parecidos. O Zagallo, com aquela realidade, com jogadores muito mais geniais do que a Argentina de 2022, para a realidade daquela época, revolucionou num esquema tático, olha só, num esquema tático envolto por 5 camisas 10 dos seus clubes, 5 meias ofensivos naquela seleção, fez eles jogarem cada um em uma função, privilegiando naquele sistema tático o Pelé. A Argentina de Scaloni, 52 anos depois, fez a mesma coisa com o Lionel Messi. Olha a revolução tática. Outros Jesus jogadores. Cristo, velho. No fundo, eu sei que você não acha que um jogador da década de 50, em que não existia nem 60. cartões amarelo e vermelho ainda, em que as pessoas ficavam sentadas assistindo o jogo ao lado Você sabe por que foi criado o cartão amarelo? Por causa do Pelé apanhar na Copa de 66. Por quê? Existia cartão vermelho, sempre teve. Não era o cartão vermelho, era a expulsão. O jogador, ele era expulso. E o jogador não era substituído. Não tinha substituição. O cara apanhava, ele tinha que ficar em campo. É esse nível que a gente tá falando. São dificuldades impostas pra época. As facilidades que foram criadas no futebol foram porque esses caras tiveram que galgar um caminho pra que você hoje venha e fala: ó, esses caras não jogaram nada. Puta merda, velho. lado da trave. É o maior da história do esporte. Não tem como considerar alguém que jogou em uma época praticamente amadora sequer entre os 3 maiores. Quanto mais tratar isso como indiscutível. Eu falei aqui, né? A falta de conhecimento nesse vídeo aqui é abissal. Assim, é abissal. E não é só uma falta de conhecimento. É uma falta de conhecimento com uma ânsia de mostrar que ele sabe mais que todo mundo que assiste o vídeo. Os argumentos desse vídeo são extremamente fracos e sem embasamento. Eu tô refutando a cada segundo, basicamente, tô parando esse vídeo pra falar alguma coisa que descredibilize totalmente o que tá sendo falado durante a produção do conteúdo. E bom, O vídeo o tá único muito bem país feito, do tá? mundo que ainda trata Pelé como indiscutível é o Brasil. Se você perguntar para qualquer jornalista ou Mentira. Os Estados Unidos também é outro, tá? Agora o Messi porque ele tá jogando lá. Mas talvez você não entenda isso, que o Pelé fez o futebol ser apreciado nos Estados Unidos, e o Pelé, ele colocava 80 mil pessoas no estádio do Giants pra ver o jogo do New York Cosmos, num país que não consumia nada de futebol. Nada. Foi ele que fez, tá? O que o Messi colhe hoje na MLS foi plantado pelo Pelé em 1975, quando ele se transfere para o New York Cosmos. Mas talvez eu não saiba o que eu tô argumentando e você saiba falando que o Pelé jogava numa época praticamente amadora, mesmo que ele tenha estreado como profissional 22 anos depois que o futebol deixou de ser amador para ser profissional. Mas talvez eu não saiba do que eu estou falando. Quem sabe é o senhor. comentarista de canal tradicional, ele vai falar isso. E eu te garanto uma coisa, muitos nem acham isso de verdade, mas sentem uma pressão em falar. Sabem que irá gerar muita polêmica, fazer qualquer comentário, abrir qualquer... O Bruno Formiga, que acha o Pelé o maior jogador da história, mas acha o Messi o melhor, não tem problema em falar isso, né? Que é o meu amigo, inclusive. Não tem problema em falar isso.
E não tem uma pressão absurda pra que, olha, acho o contrário. Não, você tem pessoas que concordam com ele. Muitas pessoas que concordam com ele. Mas ele não deixa de reconhecer o tamanho e nenhum momento de todos os argumentos que o Bruno Formiga, por exemplo, sustenta pra evidenciar o que ele pensa, ele diminui os feitos. Ele justamente se baseia em uma parte que eu também me baseio. A gente vai discordar em outro ponto, mas que o sarrafo do Pelé, ele pega o futebol aqui e joga aqui e revoluciona completamente o esporte. O futebol é o que é hoje por causa do Pelé. Talvez não seja muito possível de entender num vídeo que tem argumentos tão limitados quanto esse. Mas é um fato também. Discussão sobre o maior da história, as pessoas já vão descredibilizar suas opiniões, então é realmente um tabu tratar desse assunto sem antes pagar o pedágio e dizer que Pelé é o maior. Isso é uma regra, não uma opinião genuína. Mas como eu não me importo com nada disso e falo apenas o que acontece na realidade, mostrando fatos e argumentos bem embasados, eu vou deixar agora uma série de matérias de portais ao redor. Estou mostrando fatos e argumentos bem embasados. Meu Deus do céu, cara, já virou do comédia. mundo discutindo quem é o maior jogador da história do esporte. Começando com esse ranking do Radio Times, um portal do Reino Unido, essa aí é a ordem, dá uma olhada. Radio Times, ok. O ranking da 442 é um pouco diferente, mas também não tem Pelé no topo. Ok. Eu vou elucidar antes que ele entre em outros sites. Você está na Europa, tá? E eu não tenho nada contra o europeu gostar de futebol e ter as opiniões deles. Você está na Europa. Você está vivenciando a história do Messi é gigantesca. O Pelé não jogou no futebol europeu. Ele só era extremamente assediado para jogar lá, embora tenha negado várias e várias tentativas de transferências para Inter de Milão, Juventus, Real Madrid, tá? Várias tentativas de transferência para o futebol europeu, ele nunca quis ir. Tá? Até porque ele ganhava muito bem no Santos, o Santos pagava um salário gigantesco pra ele tinha o maior salário do futebol mundial naquele momento ali, tá? Naquela realidade, nas excursões, etc. Era o Pelé que tinha esse salário, então ir pro futebol europeu eu acho que não era o que chamava a atenção. Ele gostava de jogar lá pra enfrentar os outros times e encher os estádios e, enfim, disputar as partidas com os outros times lá, tá? Mas todos os jogadores que estão passando aqui, além do Pelé, todos jogaram no futebol europeu, tirando o Pelé. Então, você pega essa realidade e aí você pensa, fala, cara, e ainda assim ele está aqui nesse ranking. Porque não tem como tirar, sabe? Mas tudo bem, o cara achar o Messi o maior, não tem problema, não é esse o ponto aqui. Não tem problema. O que me incomoda é descredibilizar e diminuir tudo o que foi feito pelo Pelé como se fosse um átomo na história do futebol, que é exatamente o que esse vídeo faz. Exatamente o que esse vídeo faz pra engrandecer os feitos do Messi e do Cristiano Ronaldo, tá certo? E com relação às Copas do Mundo, é um outro argumento muito raso e muito baixo também, muito fraco. No conhecido The Sun, mas a versão norte-americana e não a do Reino Unido, temos essa lista aí. E cuidado, hater, cuidado pra não se sentir mal. É só uma lista que foi feita baseada em diversas variáveis. Dessa lista, dos 10 dessa lista aqui que ele tá mostrando, só o Pelé jogava no futebol brasileiro. Todos os outros jogaram e fizeram carreira na Europa. Todos. Que compara pontuações e a porcentagem no final é a soma de todos esses fatores para que chegassem nessa conclusão. Viajando para a Espanha, temos o jornal Sport, com essa sequência aí. Pegando um trem para a Itália, temos um portal que fez mais uma lista com Messi em primeiro e Pelé em segundo. E aposto qualquer coisa que continuar mantendo em segundo é mais uma homenagem do que uma análise de verdade. Ah, então o Maradona em terceiro não tem problema nenhum. O problema aqui é o Pelé. Você vê que ele tem um problema com o Pelé. Não é o Maradona, não é o Cruyff, é o Pelé. O Cruyff foi elogiado, o Maradona foi elogiado. O Pelé, ele é muito grande, mas nenhum outro jogador dessa lista ele teve contestação. Nem o Garrincha ele contestou. Ele só contesta o Pelé. Tudo bem que é o Pelé que ele tá ao centro do vídeo aqui, mas assim, não tem engrandecimento do Pelé em nenhum momento do vídeo. Eu sei que ele é gigante, eu sei que ele fez bastante coisa, mas era um futebol amador. Eu sei que ele marcava seus gols, mas ninguém marcava ninguém, ele fazia o que queria. Tipo, é como se só ele tivesse cérebro e tivesse jogando contra
11 acéfalos do outro lado. Era só burro e ele era o único inteligente. Indo para a França, temos isso aí. Colocaram Ronaldo na frente de Pelé. Lembrando que nenhuma dessas listas eu vou dizer que concordo ou discordo. Tem coisas que eu considero absurdas em muitas delas. Mas o meu intuito aqui é demonstrar que em todos os cantos do mundo, esse debate está em aberto, ou fechado, só que sem Pelé no topo. Na Alemanha, o jornal Sport One fez essa lista aí. Em um portal holandês, temos a sequência de Maradona, Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Ronaldinho. E meu Deus, Ronaldinho é sacanagem, né? Me arrependi de ter pegado essa lista. Indo lá pro outro canto do mundo, eu achei essa lista aqui. E como eu entendi tudo que estava escrito, mas sei que vocês não leem kanjis, eu traduzi. E nós temos essa lista aí feita pelos japoneses. Lionel Messi, Diego Maradona. É esse jeito que eles falam no kanji. Cristiano Ronaldo. Pera. Então, enfim, acho que já tá ficando chato e deu pra perceber que em todos os continentes, em todos os lugares do planeta, a lista de maior ou melhor jogador da história se altera bastante. E somente em um país as pessoas são vistas como loucas por não tratarem um jogador da época do amadorismo como o maior do esporte. De novo, época do amadorismo. Ele fala isso baseado em cu. Olha, eu tirei do meu cu esse argumento e é essa a realidade. Você aceite ou não, se você não aceitar é porque você não estuda. Porra. Mas em todos esses lugares, vocês é que seriam tratados como loucos e não levados a sério. Mas então quem eu considero o maior da história do futebol? Pelos argumentos do vídeo, talvez Cruyff seja a minha primeira posição, certo? Afinal, ele sim revolucionou o mundo do futebol e não apenas um país. Mas como eu disse, talvez Cruyff tenha sido mais importante como treinador do que como jogador. E o tema do vídeo é quem teve maiores feitos jogando. Se um dia eu fizer um vídeo de maior pessoa da história do futebol e incluir treinadores com jogadores, pode ser que ele entre de fato na briga. Então é Maradona? Cara, também não dá pra considerar alguém que o maior feito da carreira foi uma irregularidade, um roubo. La mano de Dios não é algo legal. Até hoje romantizam isso. É isso, tá vendo? Isso é não entender nada do contexto da época, do que estava acontecendo, do quanto isso é representativo, apesar de ser um gol ilegal, apesar de eu achar errado, mas de quanto isso é representativo. Por que que chama La Mano de Dios? Era uma justiça divina ao que tinha acontecido na Guerra das Malvinas, quando a Inglaterra toma a ilha da Argentina. É isso. Esse lance aqui representa esse contexto histórico. É por isso que o argentino trata o Maradona como Dios. Por isso que na Argentina tem igreja do Maradona. Por isso que o Maradona, ele quebra a barreira do clubismo. E o torcedor do River, que tem ódio mortal do Boca Juniors, ama o Maradona. Porque o torcedor de qualquer clube da Argentina ama o Maradona. Porque ele representa a vitória da Argentina diante do inimigo. Não é do rival, inimigo. A Inglaterra pro argentino é vista como inimigo. Entende o contexto disso? E eu tenho certeza absoluta que você não estudou isso para falar desse lance. Você só tá falando, acho legal, mas esse é o contexto do lance, tá? E você pode fazer até um vídeo me refutando em todos os argumentos que eu tô dando aqui. Fica livre para fazer um react desse react. Um dos maiores roubos da história do futebol. E depois vem reclamar de jogador brasileiro cavando pênaltis e forçando situações de jogo. Mas idolatram um lance como esse. O maior feito da carreira. Olha o tanto de gol de falta que ele tá botando do Pelé aqui, cara. O Pelé não era exímio cobrador de falta, maior tanto de gol. O Pelé fez 70 gols de falta na carreira e não era considerado exímio, tá? A carreira de Maradona foi ter feito um gol de mão, e um gol em que ele driblou meio time da Inglaterra. Mas esse gol não é algo impossível de se reproduzir, algo totalmente novo e até hoje digno de ser exaltado. Vários outros jogadores já fizeram gols parecidos ou muito mais difíceis que aquele, como o próprio Messi, Neymar, Ibrahimovic, enfim. É fato que Maradona é muito reconhecido e exaltado por esses lances. Ah, mas ele ganhou uma Copa do Mundo sozinho, carregando o time horrível da Argentina. É, cara, vem cá. Eu acho que você foi enganado de novo. Com certeza você já ouviu isso, que o time da Argentina de 86 era uma porcaria e só tinha Maradona. Mas foi mais uma coisa que só aqui no Brasil ou na América do Sul foi difundida. Se você pegar... Foi difundido em vários países, cara. Você tá pegando só sites. Pra você fazer um estudo aprofundado das coisas que você quer impor aqui no seu vídeo, você tem que pegar jornal, você tem que pegar coisas da época. Você não tem que pegar só do que é feito, falado agora. Porque agora a gente discute o que aconteceu. A época, entender contexto, é você mapear o que aconteceu na época. Se você quer falar de história, você tem que ir a fundo na história, entendeu? E não é feito, isso aqui nesse vídeo não é feito em nenhum momento. É só anacronismo barato, só. Qualquer portal de notícias sério vai ver um reconhecimento. Estou defendendo o Maradona, tá?
De que o time da Argentina de 86 era muito talentoso, e até mesmo vai ler que a participação de Maradona foi superestimada naquele torneio. Então é mais um que não revolucionou a forma de jogar, nem do país e nem dos clubes, tem os pontos por ter colocado o Napoli em um outro patamar europeu, mas não como Cruyff, que deu a primeira Champions ao Barcelona e com toda a sua filosofia transformou o time. Não existiria mais que um clube sem ele. Mas bora então pro veredito deste canal, sem enrolar mais. Eu tenho certeza, meu amigo, que você não sabe que é uma fala do Cruyff mesmo, quando o Barcelona deixa de ser um clube que não tinha patrocínios na camisa. O Barcelona era bancado pelos sócios. E o Cruyff tem uma fala, quando o Barcelona anuncia o primeiro patrocinador de camisa, ele fala: esse clube deixou de ser mais que um clube para ser um clube a mais. Isso é uma fala do Cruyff, tá? E também é uma fala do Cruyff, desse gênio, que realmente era, falando assim: o meu melhor dia não era um dia comum do Pelé. Aliás, o meu melhor dia era só um dia comum do Pelé. O melhor dia do Pelé ninguém alcançava. É uma fala do Cruyff também. Mas talvez o Cruyff não devia saber de nada, quem sabe é o amigo do trave a trave, né? Mas tudo bem. O maior jogador da história do futebol é Cristiano Ronaldo. E Messi. É isso, o maior da história é Cristiano e Messi. Assim como Chris e Greg. Não consigo separar o vídeo inteiro pra ficar em cima do muro, não é possível, bicho. Dois e colocar um como maior. A primeira... Eu colocaria o Messi, tá vendo? Nesse contexto aqui todo, essa preparação toda seria o Messi. Porque dos campeonatos, ganhou todos os campeonatos que o Cristiano Ronaldo ganhou. E dos campeonatos que os dois têm o objetivo maior de conquista, que é a Copa do Mundo, o Messi que ganhou. Aos 35 anos, isso é um feito inimaginável, cara. O Pelé jogou a última Copa do Mundo dele com 29. Só pra você ter ideia. Tá vendo? É exaltar os dois? Pois é. Posição tem dois jogadores lado a lado. E calma, vai vir os argumentos agora. Nesse momento, provavelmente, os fãs do Messi devem estar confusos. Mas como já disse nesse vídeo, Copa do Mundo não faz de ninguém o maior ou o melhor da história. Apesar da Copa de Messi ter sido incrível, é muito mais coerente usar prêmios individuais em uma análise individual, como é o caso aqui. Mas o que é coerente é você ser protagonista de grandes times. Você ser decisivo em grandes jogos. Os jogos grandes que fazem os grandes jogadores. Porque você tem jogadores que... Eu vou dar o exemplo do Haaland hoje, que eu acho que o Haaland é um grande jogador, tá? Mas o Haaland hoje, dia 23 de julho de 2024, o Haaland hoje, ele é um grande artilheiro, mas ele é conhecido também por não ser um jogador de jogo grande, tá? Porque chegou na final de Champions, ele não conseguiu marcar. Nos jogos contra o Real Madrid, ele não conseguiu marcar nenhum gol. Então, são nesses jogos que se exige muito do grande jogador que o Haaland ainda não conseguiu brilhar. Então, tem uma mística que cola nele. O Messi e o Cristiano Ronaldo, nesses jogos, eles tendem a decidir e chamar o protagonismo. Então, jogos de Copa do Mundo, jogos decisivos de Liga dos Campeões, jogos que decidem títulos nos campeonatos locais, eles têm um peso maior que a maioria dos outros jogos. E nessas partidas tem um ponto-chave que fazem eles serem maiores uns dos que os outros. Esse é o ponto aqui. E isso conta muito a favor do Neymar também, que tem gols em finais quase todas que disputou, sendo hiper decisivo, sabe? E isso conta muito a favor do Neymar também nos critérios de gigantismo dentro do futebol, cara. Então, cara, o Messi tem mais bolas de ouro, acabou a discussão. Bom, é um feito gigantesco. Os dois maiores vencedores da bola de ouro com uma vantagem pro argentino. Mas recortando ainda mais os critérios, o que você acha que deve contar mais? Prêmios individuais oriundos de votações envolvendo o sentimento das pessoas ou marcas que o próprio jogador alcançou sem depender de opiniões de terceiros? Messi tem muitos recordes importantes, como mais gols em La Liga, mais gols e assistências pelo Barcelona, mais títulos também pelo clube e detém o recorde de mais gols em um ano, tendo feito 91 em 2012. Pelé fez 127 gols em 1959, mas os gols do Pelé não devem contar, obviamente, porque a era amadora. Que pra mim é o recorde mais absurdo de todos, mas nesse quesito, o seu eterno rival fica um pouco à frente. O único jogador a marcar 60 ou mais gols por 4 anos consecutivos, é o único jogador a vencer a Bola de Ouro, Champions League, Campeonato Nacional, Taça da Liga, Mundial e melhor jogador da Liga em uma mesma temporada por 2 clubes diferentes. Mais hat-tricks na Champions, também é o único jogador a marcar mais de 15 gols em uma edição do torneio, e fez isso por 3 vezes. Vamos lá, sem perder o pique. É o maior artilheiro e maior vencedor da história da Champions, que é a maior competição de clubes do mundo. Ainda nessa competição, é o único jogador a marcar
marcar gols em 3 finais consecutivas e o único a marcar por 4 vezes gols nos acréscimos, o que demonstra um poder de decisão e influência no jogo de forma absurda. Isso sim é um dado que pode ser considerado para dizer que ele carregou o time, já que nenhum gol foi de mão. Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro em jogos por seleção, maior artilheiro da Eurocopa e para fechar, até para que eu não fique mais 30 minutos só nessa parte do vídeo, porque ainda tem inúmeros recordes do cara, é o maior artilheiro da história do futebol. Sim, cara, jogos amistosos ou contra marinheiros não contam. A FIFA já divulgou. Cara, vai tomar no cu, velho. Não é possível. Ai, eu não vou diminuir ninguém. Jogos contra marinheiros, liga amadora. Ninguém jogava nada. Jogadores burros, ninguém marcava. É só bosta, gente. Só bosta, mano. Só bosta. É só descontextualização, só diminuição da história. Só. Meu Jesus, cara. Que em jogos oficiais, Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história do esporte, só isso. Eu não precisaria nem argumentar mais nada. A discussão é sobre o maior jogador da história do esporte, e boa parte dos grandes analistas e comentaristas não colocam o cara nem perto da briga. Um cara que tem todos os maiores recordes da história desse esporte, o maior artilheiro da maior competição de clubes, mais gols pela seleção também, e o maior artilheiro da história desse esporte. Não é inacreditável o pensamento dessas pessoas? E vamos lembrar, a discussão não é sobre o melhor. Nesse caso, eu tenho a minha opinião de quem é o melhor da história, tecnicamente, com os fundamentos técnicos do jogo. E é apenas um cara no topo, mas os critérios para definição são outros. E nesse caso, na discussão do maior, eu não vejo nada mais grandioso que todos esses feitos citados desses dois. Mas um outro fator que para mim estabelece os dois jogadores na primeira posição é a rivalidade. O que esses caras fizeram nunca existiu não só no futebol, mas em qualquer outro esporte coletivo. E talvez qualquer modalidade que exista mesmo. No tênis, você teve grandes embates com Federer e Nadal, e depois o Djokovic entrando na briga. Mas por tantos anos, com os dois vivendo o auge e surpreendendo a cada temporada, a cada partida, nunca aconteceu. Foram 10 anos de puro auge dos dois. Claro, e pelo menos mais 4 anos Nadal, com ambos em níveis altíssimos, ainda puxando os holofotes e não deixando nenhum outro jogador tomar seus espaços. Tanto que Messi e Cristiano viraram torcidas, viraram instituições, uma legião de fãs que torcem mais pelos jogadores do que pelos clubes. E pegando o gancho, mais um argumento que sustenta ambos como maiores. Sabe outro jogador que fez isso aí, campeão? O Pelé. Mas era só amador, só pedreiro. Que todos os outros jogadores citados nesse vídeo merda, é a influência e o legado. Cristiano Ronaldo e Messi são o primeiro e segundo lugar, respectivamente, em número de seguidores no Instagram. É claro que não é uma comparação com os outros, até porque isso não existia. Eram outros tempos, mas o ponto é que no mundo atual, as redes sociais têm muito peso. Grandes marcas, grandes personalidades de todos os ramos da vida estão nas redes sociais, demonstrando seus serviços ou suas vidas para que alcancem sempre. Cadê na sua lista o David Beckham? Dos jogadores que mais ganham dinheiro ainda atualmente. Beckham devia estar no top 10 melhores jogadores da história. Uau! O maior número de pessoas possível. Puta merda. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que se fosse a realidade da década de 50 ou 80, os jogadores teriam mais influência que grandes cantores, apresentadores ou outros esportistas? É surreal que as... Claro que tem, bicho! Claro que tem! Meu Deus, cara! Puta merda, cara. Basicamente aí, o que eu consigo entender é que esse cara vai falar que o Bruno Mars é o maior cantor da história pelo potencial técnico e tudo vocal que ele pode ter. E o Michael Jackson foi obsoleto porque só fez sucesso nos anos 80, porra. Duas pessoas mais influentes nesse meio sejam jogadores de futebol, sendo que o terceiro futebolista só aparece em 20º. Esses dois caras tiveram um papel fundamental na transformação do que o futebol é hoje, na sua grandeza e influência por todo o planeta. Desde que Cristiano Ronaldo chegou ao Al Nassr, a presença de torcedores aumentou em 143%, e também a procura de jovens garotos pelo futebol aumentou drasticamente. Na MLS, o Inter de Miami registrou um aumento de 1.215% na procura de ingressos para a temporada 2024, que ainda está bem longe de começar. São dois jogadores que de fato mudaram completamente o futebol e a forma com que as pessoas consomem esse entretenimento. Eu não tenho nenhuma dúvida que se não fossem esses dois e a rivalidade monstruosa que travaram por tanto tempo, o futebol seria muito menor e menos relevante do que é hoje. As crianças querem ser como eles, os jovens passam horas discutindo quem é o melhor, jogadores de qualquer clube do mundo fazem gols e imitam suas comemorações. Bom, a discussão de quem é o melhor continua, envolvem outras variáveis mais subjetivas, mas a discussão de quem é o maior, na minha visão, está fechada.
E o maior são os dois. Não é ficar em cima do muro, ter medo de apontar um. É simplesmente muito difícil de cravar. Os argumentos são muito equilibrados e ambos têm valências diferentes. O que eu sei é que a partir de agora, depois de ver esse vídeo, se você chegou até aqui, eu espero que você diga que Messi é o maior da história, que Cristiano é o maior da história, e todos os outros citados nesse vídeo são um dos maiores jogadores da história. Por esse vídeo é isso. É provável que quem chegou até aqui é fã dos dois e entende o meu ponto. Os haters de um e de outro já pararam de ver e tiveram seu ataque de raiva. Mas se você curtiu o conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho. É muito importante que você se inscreva com o sino para... Eu vou colocar aqui uma foto. Falou sobre isso. Jogadores, as pessoas indo ver os caras... ingresso, recordes de público, etc. O Pelé foi jogar em Guadalajara, no México, e viralizou. Anos 60, tá, gente? Viralizou. Eu acho que era Brasil na Copa de 70, se eu não me engano. Mas, né, era a seleção brasileira, recheada de grandes jogadores, gênios do futebol brasileiro. E isso aqui, ó. Hoje não trabalhamos porque vamos a ver a Pelé. Mobilização, sabe, popular? Sabe, sem rede social. Olha só que absurdo, né? Como pode, né, cara? Era amadora, as pessoas assistiam futebol, cara. 80 mil pessoas por jogo no jogo do Cosmos, no estádio do Giants, num país que consumia beisebol, futebol americano e basquete, cara. Vendo futebol, uau, né? Parando guerra na África 2 vezes, né? Mobilizando clubes da Europa, se engalfinhando para enfrentar o Santos do Pelé e a seleção brasileira. Realmente, ele não é grande não. Grande é você, meu parceiro. Olha, cara, eu vou reagir a outros vídeos seus, mas se for desse nível aqui, cara, com todo respeito, mano, você tem muito que galgar aqui pra crescer, não pra crescer, porque eu acho que você faz um bom trabalho de edição, você narra bem, mas pra explorar argumentos. Viralizar só pelo ódio, que é o caso desse vídeo aqui, não é legal, velho. Eu sei que ficou um vídeo longo, ficou um filme, basicamente, mas não dá, cara. É assim, o jeito que o Pelé foi diminuído aqui nessa sua argumentação é triste, velho. De verdade, assim. Não é nem pelo fato, olha, é brasileiro, só o Brasil fala sobre isso, tá? Foi um discurso anacrônico, eurocentrista e sem argumento nenhum. Você vai acertar quando você começa a comparar o Messi com o Cristiano Ronaldo, e você faz umas equivalências bem interessantes. De resto, com relação à história do futebol, e não só do Pelé, Maradona, Zidane, que você quase não cita, você exalta muito mais o Cruyff do que o Pelé. O Cruyff, que era um fã declarado do Pelé, você exalta muito mais o Cruyff do que o Pelé, é de uma pobreza intelectual muito grande, velho. Muito grande mesmo, cara. Espero que você reveja seus conceitos e realmente estude. Não para dizer que o Pelé é o maior jogador de todos os tempos, porque eu acho que você tem o direito de achar outra coisa, mas para reconhecer e valorizar o que foi feito. Porque o que você fez foi cuspir na história do futebol, cara. Não só na do Pelé, na do futebol. Você cuspiu na história do futebol, cara. Esse seu vídeo é uma cusparada na história do futebol e em todos os grandes jogadores que ajudaram a escrever e trilhar esse caminho pro esporte que a gente acompanha até hoje, cara. Muito ruim o vídeo, mas muito ruim os argumentos. Edição boa, né, com muito conteúdo do futebol nacional, que você escondeu o logo, não deveria ter feito isso. Bota o crédito pro cara, é justo, né? Eu não sei se tá no seu vídeo lá, mas eu vou deixar o link do seu vídeo aqui completo e vou dar o crédito pro futebol nacional também, porque boa parte do seu vídeo são com compilados que ele montou, tá? Então é uma coisa interessante, você tem que levar em consideração, tá? Então, é isso. Eu quero saber a sua opinião, eu sei que ficou um vídeo longo, mas é um react de um vídeo longo. Então, diz aí nos comentários outros vídeos que você quer ver eu reagindo aqui no cortes, né, no reacts do Futirotas. A gente se vê no próximo vídeo, espero que amanhã, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Vai compartilhando o vídeo, se inscrevendo, que vai ajudar demais a gente continuar crescendo. Valeu, um abraço e até a próxima.